Caríssimos, a todos a nossa saudação de paz, o nosso abraço fraterno. Que a paz, as graças e as bênçãos do Mestre Jesus, do Pai amado, sejam presenças constantes em nossas vidas. Reverenciar Jesus como guia, modelo, caminho e verdade de vida, com a extensão dessa mensagem lida com um profundo significado das nossas ações, das nossas referências de crença religiosa, significa muitas vezes olhar para nós mesmos, para a dimensão do universo e percebermos que somos portadores de todos os atributos necessários a caminharmos e fazermos essa caminhada em busca do bem. E tendo a concepção de que guia é aquele que indica, orienta e conduz por caminhos, que modelo é aquele que exemplifica as formas de nos conduzirmos por esses caminhos, como expressão da verdade e da vida para as nossas ações, e reverenciando o cristianismo como crença ou prática religiosa, temos Jesus por guia e modelo? Quais caminhos escolhemos para segui-lo? Quais modelos adotamos para a nossa caminhada? Quais condutas marcam os nossos comportamentos? As nossas ações são reflexos de um guia e de um modelo? Somos exemplos que podem ser seguidos? Com reflexões nestes questionamentos, conduziremos a nossa fala, de maneira que cada um possa refletir naquilo que já entende como sentido de crença religiosa, prática das suas ações e da busca que lhe é determinada pelas suas próprias escolhas. Entretanto, em todas as áreas de atividades humanas encontramos referenciais ou modelos. Somos dependentes de processos comparativos. Em diversas práticas religiosas ou espiritualistas, buscamos milagres e fenômenos. Assim, necessitamos de ídolos, de heróis, de guias, de modelos, como pontos referenciais diante dos desafios que são as nossas próprias escolhas. Muitas vezes não associamos os acontecimentos como sendo as nossas verdadeiras escolhas e nos sentimos não amparados e não conduzidos por benfeitores e que não nos encontramos na presença do Pai, porque não é justo aquilo que vivenciamos. Mas precisamos buscar de forma mais acentuada o sentido desses acontecimentos para percebermos que tudo tem uma finalidade. Assim, na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec de forma clara e objetiva que o tipo mais perfeito que Deus nos oferece para servir de guia e modelo é Jesus. Então, trazemos para a nossa realidade presente. Não foi o Cristo de 2000 e poucos anos atrás, mas o Cristo que se faz presente em todos os atos de nossas vidas. Jesus constitui o tipo de perfeição moral que podemos aspirar na Terra, sem distinção de gerações, povos, raças, crenças ou castas, e que reverenciar Jesus como guia e modelo não restringe ao âmbito da doutrina espírita a uma só religião ou filosofia. Deus nos oferece Jesus como modelo mais perfeito e a doutrina que Jesus nos trouxe é a expressão mais pura da sua lei, da lei de Deus. Portanto, a sabedoria do questionamento de Kardec na solicitação de um tipo mais perfeito revela a nossa necessidade de um referencial terrestre na escalada evolutiva. Logo a seguir, nós vamos por que esse referencial terrestre na escalada evolutiva. Assim, precisamos de um guia e modelo acima de todos os outros. Um guia e modelo inquestionável. Um guia e modelo que apresente todas as características possíveis de perfeição moral, nos permitindo compreender a dimensão da mensagem crística, a qual se reveste de profundo significado de religiosidade ético-moral, mas alcance do nível ou estágio evolutivo de cada um de nós. Assim, ele falava a pescadores
o sentido de Deus dentro das suas ações, aos cobradores de impostos, a cada um que o interrogava, que o questionava, que vivenciava as suas mensagens, ele transmitia algo de significado para entender esse aspecto da religiosidade ético-moral nas suas ações, não necessariamente dependendo dos milagres ou dos fenômenos. Portanto, nas bem-aventuranças, Jesus nos fala exclusivamente de qualidades espirituais, coisas da alma, coisas do espírito, as coisas que são permanentes, que são virtudes no sentido da moral cristã. Nos fala também como deve ser a vida do cristão, onde está a sua verdadeira realização e como obter não somente a felicidade, mas a vida eterna. Nos oferece ainda os meios de conquistar com o trabalho o reino dos céus, praticando a resignação nas adversidades, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene e pureza de coração para que possamos caminhar para Deus. Ao buscarmos esse significado do Sermão da Montanha, nós vamos então nos aprofundando do sentido da mensagem do Cristo, como já falamos, exclusivamente para a alma, para o espírito. Embora sejamos personalidades, somos individualidades. Essa individualidade que deve acolher esta mensagem nesse estágio para, em busca da redenção, caminhar no encontro consigo mesmo. Neste contexto, a compreensão da dimensão da mensagem crística nos conduz ao despertar da lucidez espiritual, surgindo questionamentos tais como: quem somos nós? De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, compilamos ideias de passagens do Evangelho, de citação de obras espíritas, que dá a entender melhor qual é a nossa missão, por que estamos aqui, para onde vamos e quem somos nós. Assim, quem somos nós? Em uma visão existencial, constituímos o conjunto biopsicossocial, corpo, mente, meio ambiente, produto do meio, o homem ciência, nos estágios corporais transitórios. Só uma citação. Na visão transcendental, temos o poder do Criador sobre a criatura e tudo aquilo que vai além da matéria. E neste contexto, Cristo afirma: vós sois deuses. Com isso, revela a instituição divina no homem. Com eu e o Pai somos um, nos inserimos no psiquismo divino por meio das obras de Jesus e nos conduzimos ao caminho, à verdade e à vida, pleno de ações edificantes, e ciente de que o Pai está em Jesus e em nós, e nós estamos em Jesus e no Pai. Então começa a aparecer um significado maior de quem somos nós. Nelson, personalidade, mas acima de tudo, individualidade. Self, espírito imortal. Então, com essas passagens, nós vamos aos poucos construindo a nossa identidade, que a psicologia de Jung chama de individuação. Então, diversos caminhos para que nós nos encontremos com nós mesmos. Por outro lado, a doutrina espírita nos conduz ao entendimento de que somos seres espirituais, individualizados, imortais, centelha divina e uma relação corporal. Porém, criados simples e ignorantes do bem e do mal, mas com a capacidade de caminharmos para Deus com a consciência de nós mesmos, por sermos dotados de amplas faculdades para praticar o bem. Todos nós, sem exceção, de Hitler, a Madre Teresa, acompanhando esses termos temporais, todos possuidores de todas as faculdades e virtudes para sermos, no passar dos tempos, no evoluir do processo, seres de luzes, seres puros, cada um conforme as suas obras. Joana de Ângeles nos traz o coroamento desse entendimento quando nos diz que somos a medida do caminho escolhido ou eleito para a existência corporal, e que a existência terrestre é assinalada por diversos caminhos que conduzem o espírito por diversas faixas do processo da evolução. Assim nós vamos entender que cada um já é aquilo que consegue ser. Que medidas são essas que nós escolhemos, nós elegemos para a existência corporal?
De que forma vivenciamos essa existência nesses diversos caminhos? Nós escolhemos o nosso gênero de provas, nos submetemos aos seus desafios para conquistarmos ou desabrocharmos as virtudes latentes imperceptivelmente, incondicionalmente. Não algo como desejamos e abraçamos, querer mostrar que somos bons ou fazemos de maneira diferente, mas algo que acontece percebido lá fora e exterioriza a nossa parte sublime desse ser que sabe o destino que nos estamos reservados. Emmanuel também oferece um sentido especial para esse entendimento, dizendo: se deseja saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Ele é um pouquinho mais rigoroso. E nós não prestamos atenção nos pensamentos, como articulamos essas ideias diante das situações, seja ela compartilhada, e principalmente quando estamos sozinhos, que os nossos pensamentos afloram a nossa identidade naquele momento, porque nós temos toda a liberdade de pensar. Os grilhões alienatório do processo de mídia ou mesmo físico não interferem nessa individualidade, nessa capacidade de libertação. Assim, nós percebemos que cada um é aquilo que já compreende ser e que os nossos pensamentos refletem os estágios evolutivos. Podemos mascarar, podemos não exteriorizar, apenas por conveniência, mas as nossas consciências não nos traem. Sempre se torna um revelador através de posturas corporais ou de atos impensados que nós exteriorizamos. De onde viemos? Esse é bem sintético. Nas bem-aventuranças, Jesus nos fala claramente de um reino que não é deste mundo, de um reino que não passa por meio de terras e cidades, mas através dos corações da humanidade. Isso nos conduz ao reino dos sentimentos, ao reino dos estados de consciência, a um reino de paz e de harmonia, nos conduz à nossa individualidade como espíritos imortais que somos. Assim, cada um de nós, como obra do Criador, como criaturas, vivencia os seus estágios, tendo em si, de forma latente, toda essa consciência. Mas na relação existencial, na relação corporal, nós construímos os nossos impérios. Muitas vezes, exercemos as nossas autoridades, exercemos as nossas lideranças com uma grande diferença, que as autoridades nós obedecemos, e os líderes nós seguimos. Assim, dá para nós refletirmos por que estamos aqui, qual é a nossa missão e o nosso dever. Deus socorre o homem pelo homem, atende a alma pela alma, quando cada um de nós somente poderá auxiliar o semelhante e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Eis o milagre da vida, participar da obra criadora, servindo ao Criador no atendimento aos nossos irmãos. Capítulo 24, Mensageiros, os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, na prece de Ismália: Deus socorre o homem pelo homem. Quantas vezes nós pedimos socorro, gritamos, fazemos o apelo, e não percebemos que quem está ao nosso lado é a pessoa mais indicada a nos ajudar, ou a pessoa mais indicada para que nós ofereçamos a ajuda. Na ação de cada um de nós, como co-participantes da obra criadora, está o reflexo da centelha do amor divino e da força crística. Portanto, cada um colocado no exato lugar, no momento, com as situações e com as pessoas que já lhes são possíveis de serem realizadas. Nesse sentido, nos traz Rodolfo Caligari que o Filho do Homem, em sua plenitude, desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, habita entre os homens, submete-se a torturas e aflições físicas e espirituais, mantendo a dignidade. Nos previne contra os perigos do mal, colocando bem alto os deveres da fraternidade, os preceitos da caridade, a importância do perdão e a necessidade da oração.
Assim, eis o homem, que sobe conduzindo o homem por sobre escarpas lacerantes até o seio de Deus, afirmando: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a nossa missão? Qual é o sentido dessa mensagem? O Cristo, que segundo alguns narradores, tem como precursor, Abraão, que há 2000 anos já começa a disseminar a mensagem crística, a mensagem de um Deus único. E esse processo transcorre com uma certa normalidade dentro daquilo que nós já compreendemos. A era cristã, pouco mais de 2000 anos, e muita coisa ainda nós não entendemos no sentido da mensagem que é passada através do Evangelho. Então é preciso que o Cristo se faz homem, vivencia todas as situações da vida terrestre, o que é muito fundamental, com dignidade, mantendo realmente a essência divina e a postura crística, colocando-se como exemplo, como guia e modelo, como caminho, verdade e vida. Temos esse referencial no Cristo, mas nos permite exercitá-la de forma natural, porque o Evangelho, como carta vivas que somos, está em cada um de nós. Portanto, vivenciar abundantemente as oportunidades reencarnatórias como cartas vivas, vencer os desafios das expiações e provas, desabrochar virtudes, como homens socorrendo homens, e almas atendendo almas, eis a nossa missão, eis o nosso dever. Onde quer que nós estejamos, por menos que tenhamos, por menor que sejam as possibilidades, sempre haverá alguém batendo a nossa porta, precisando que nós compartilhemos um pouco daquilo que já possuímos. E ninguém bate em porta errada. As portas são tocadas dentro daqueles que já podem servir e daqueles que necessitam ser servidos. Todas essas oportunidades são colocadas de maneira sutil, sem que nós a percebamos. Assim podemos refletir para onde vamos. Então já sabemos quem somos nós, porque estamos aqui. E para onde vamos? O que nos espera após a morte do corpo físico? Um céu de glórias ou um inferno de tormentos? Será que voltamos à casa do Pai por termos renunciado a nós mesmos, tomado a nossa cruz e seguido as pegadas de Jesus, porque somos fadados à felicidade? Curiosamente, nós conhecemos algumas reflexões de pessoas que se manifestam porque somos fadados à felicidade, deixa acontecer e que o tempo fará com que essa felicidade também aconteça. Mas qual é a nossa coparticipação na obra criadora e na oportunidade que vivenciamos por serem as nossas escolhas? Somos fadados à felicidade, Joana nos afirma, então vamos deixar acontecer, o tempo passar, um dia nós chegaremos lá. Às vezes é preferível ser o último de uma turma do que o primeiro da seguinte, se tratando do processo evolutivo, nessa reconstrução de nós mesmos. Emmanuel traz importante contribuição para o entendimento sobre o lugar para onde vamos, dizendo: se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres, no livro Justiça Divina. O que nós fazemos com nós mesmos nas horas livres? E quais seriam essas horas livres? Se o meu pai trabalha até hoje, eu também, o espírito não descansa um único segundo, apenas o corpo físico repousa. E nós ainda temos espaço para que o espírito divague nas ilusões da vida material, esquecendo da plenitude das conquistas transcendentais sublimes que Deus nos oferece. Quando parece mais complicado, mais complexo, nós sempre temos uma alternativa que cabe em cada um de nós, bem como a orientação para que aquele descubra que a proposta do Espiritismo, no seu acolhimento, na sua consolação, na sua orientação, e no sentido de fazer com que nós despertemos para o que nós buscamos através das práticas e crenças religiosas, independente de ordens, seitas ou ritos, está em nós mesmos.
Podemos ser bons católicos, bons evangélicos, bons islamitas e assim por diante, bons hinduístas, dentro do hinduísmo também, desde que nós tenhamos o propósito de praticar o bem, porque o bem cabe em todos os lugares indistintamente. Neste contexto, reverenciando Jesus como guia e entendendo que guia a pessoa que indica, que ensina e que conduz e dirige por caminhos, nos tornamos seguidores e condutores de irmãos na longa jornada evolutiva, ratificando aquelas posturas anteriores. Seguimos e somos seguidos, servimos e somos servidos. Essa é a mensagem que o Cristo nos traz, é a mensagem que está em cada um de nós, é a mensagem que nós podemos manifestá-la a qualquer momento, não só através das ações verdadeiras, mas através dos próprios pensamentos, não fazendo os pré-julgamentos que muitas vezes nós fazemos impensadamente, tiramos conclusões, alimentamos a massa caótica do caos, porque vibramos em ondas ou pensamentos semelhantes àqueles que se comprazem em apenas reforçar os aspectos negativos, sem ver a possibilidade de uma conquista, de uma mudança, de uma transformação. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos, apontando assim o caminho da grandeza do Espírito e a grandeza daquele que serve. O Cristo sempre foi guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É evidente, tudo está claro e transparente. Qual é essa verdade que está em João 8:32? Que é seguir esse caminho, essa verdade, essa vida como guia e modelo. Tudo exemplificado, tudo transparente, tudo contextualizado. Por que ainda não alcançamos isso dentro de um processo natural? Porque necessitamos desabrochar as qualidades que permitirão com que essa visão fique transparente, esse sentido seja lógico, seja verdadeiro, na transformação, não só na intenção, na conveniência, mas fundamentalmente na questão da consciência. Como é que nós vamos sermos realmente os seguidores e modelos de Jesus, se nós não conseguirmos servir as causas nobres e edificantes? Ao declarar-se de perfeitos, Jesus deixou claro que todos nós podemos nos aperfeiçoar. A doutrina espírita nos diz que nos aperfeiçoamos nas formas relativas aos nossos estágios existenciais transcendentais. Cada um manifesta já o seu estado de qualidades, virtudes ou faculdades que já conseguiu conquistar dentro do processo evolutivo. Assim nós vamos ter a pluralidade das existências dos diversos estados de consciência, cada um manifestando aquilo que já é, aquilo que já pode, aquilo que já sabe. E muitas vezes podemos refletir: será que os nossos atos são a nossa consciência, o que fazemos demonstra o que somos? Olhar para si como se fosse vasculhar nos porões da alma e encontrando aquela arca com todos os tesouros que nós precisamos para sobreviver e subsistir diante dos impactos das questões existenciais e transcendentais. Tudo pronto, tudo lapidado. Ou muitas vezes, como apreciamos a arte e digamos acima de tudo temos afeição pelas joias, não vamos depositar aqui sobre a mesa uma pedra de carvão mineral esperando que ela se transforme em diamante, sem perder as suas propriedades. E como vamos lapidar esse ser embrutecido que há em cada um de nós, sem essa referência, sem esse guia, sem esse modelo? Entender Jesus como guia dos homens é entender a vida que Jesus sempre demonstrou enquanto viveu na terra, nos seus ensinamentos e nos seus exemplos. É entender que Jesus veio para indicar-nos o roteiro para o desenvolvimento moral. Lembrando que as leis morais tratam das coisas da alma, do espírito, as coisas que são transcendentes.
E já falamos que temos na transcendência o poder do Criador sobre a criatura, e nós transcendemos quando nos voltamos para nós mesmos, para o nosso interior, para o nosso verdadeiro eu. Aí está os aspectos para esse desenvolvimento moral, dentro da questão da religiosidade, que é a essência de todas as práticas religiosas. O que entendemos por modelo? Reverenciando Jesus como modelo, e modelo como tudo que serve de tipo para ser imitado, pessoa ou ato, que pela sua perfeição relativa podem ser apontados como dignos de serem imitados, de serem seguidos e de servirem de exemplo. Conseguimos realmente reverenciar Jesus tendo essa perspectiva? Se nós tivéssemos a capacidade de fazermos um processo analítico, intuitivo de uma flor, nós aspiraríamos o perfume e descreveríamos toda a natureza da flor. Isso Hermínio de Miranda nos traz em uma das suas obras. Nós captaríamos todas as mensagens que estão à nossa disposição através das ondas pensamentos que oscilam entre baixos e elevados padrões vibratórios, sintonizando com aquelas que se identificam com os nossos valores, e saberíamos discernir entre o certo e o errado, aplicando aquilo que fosse realmente edificante, sublime e proveitoso. Assim, Jesus sendo modelo para os homens, como disseram os espíritos a Kardec, isso significa que ele deve ser imitado, servindo de exemplo para a nossa vivência espiritual, refletindo em todos os campos da nossa atuação, sem perdermos de vista a sua citação: ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia nós descobrirmos que temos um guia, que temos um modelo. Um dia nós olharemos no espelho e vamos perceber que esse guia e modelo se identificam com nós mesmos. Não há mais aquela necessidade de nós estarmos realmente captando ideias isoladas para construirmos aquilo que já está em nós. Sendo Jesus um modelo para os homens, como disseram os Espíritos, então nós vamos fazer com que isso se torne autêntico. Aí, como citamos atrás, que somos servidores, seguidores ao mesmo tempo e sendo seguidos por homens, então nós sendo conduzido e conduzindo irmãos nessa escalada. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nessa ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada, desenvolvendo, desabrochando em nós as virtudes ou faculdades morais ainda latentes. Uma referência atemporal. Todas as épocas, para todos os povos, para todas as raças. Esse modelo que nós vamos nos identificando à medida que percebemos que fazer o bem é muito mais fácil do que conviver com os aspectos que ainda não manifestam no estágio do bem. Jesus é por excelência o nosso guia, nosso modelo de vida e de amor. Quando o Mestre proclama heróico: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Somos convidados a segui-lo como guia pelo caminho de redenção, e a vivenciá-lo como modelo com humildade e mansidão nas adversidades da vida. Não é só estarmos em rogativas pelo Cristo, pelo Pai, pelos nossos protetores, pelos santos, que assim às vezes fazemos. É preciso que nós nos identificamos com o significado da mensagem em nós. Esse guia e modelo que está em cada um de nós, com capacidade de seguir a referência maior e de ser seguido como referência maior. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Se tratando do nosso estágio de expiações e provas, dentro dessa pluralidade de existência, dentro dos níveis evolutivos, quem é que não necessita mais desse acolhimento? Todos nós que ainda vivenciamos aqui. A quem nós vamos nos socorrer? Aquele que está do nosso lado. Aquele com quem nós vivenciamos. E quem nós vamos socorrer? Da mesma forma, da mesma maneira.
Assim, os ensinos de Jesus brilham no mundo tal qual o farol gigantesco, indicando o verdadeiro caminho para a paz e para a felicidade. Segundo, nós sabemos, dentro da questão de orientação, os faróis são pontos de orientação para a questão marítima ou navegações. Quais são os faróis para a vida? Quais são os faróis que nós precisamos buscar? Quais são as referências? Quais são os portos que nós devemos atracar, chegando com nosso fardo, com a nossa bagagem? E muitas vezes, quando pensamos em descansar ao término de uma exaustiva jornada, tem um fardo mais pesado ou dois para continuarmos a viagem. Por quê? Uma vez conhecedores das leis naturais e atingindo certo ponto de equilíbrio e perfeição, não nos sentimos felizes enquanto tiver alguém ainda em estágios inferiores. Assim olham por nós os seres superiores, assim como devemos olhar aqueles que estão na escalada junto conosco, um pouquinho atrás nos degraus dessa caminhada. Todavia, como aprendemos pelo desenvolvimento intelectual e moral, através de repetidas experiências, a mensagem de Jesus continua ecoando por toda parte, nos conclamando a percebermos, a vivenciarmos, a valorizarmos as coisas espirituais. Hora de nós fazermos nesse momento de transição, em busca da regeneração, participar desse processo, cada um construindo, digamos assim, a sua escada, cada um dando o seu passo, cada um fazendo parte dessa obra. Porque ela não vai acontecer assim abruptamente, como nós dormirmos num estágio e acordarmos em outro, uma dimensão diferente. Será aquilo que fará parte da transição que nós construirmos sobre todos os desafios, todas as vicissitudes, passando por todas as situações que nós precisamos passar para que essa construção seja efetivamente elaborada, realizada, tornada-se plena. Como nosso irmão mais velho, Jesus veio ensinar-nos a finalidade da vida na terra, que é o aperfeiçoamento do espírito, e como aproveitar as experiências terrestres para que esse determinismo divino aconteça. Ler a Bíblia, o Evangelho, uma citação religiosa edificante, mas aprofundar no significado da mensagem. Porque a mensagem é circunstancialmente colocada num contexto gramatical, se tratando do nosso português, como diz Raul Edivaldo, para entender o que não compreendemos ou compreender o que não entendemos. Parece uma metáfora, mas sim, porque muitas coisas nós ainda não alcançamos a capacidade de interpretar. E o Cristo fala: vos enviarei outro Consolador. Eis que naquele período não era possível transmitir a essência da sua mensagem. E os espíritos são categóricos com Kardec em muitas das questões, afirmando: isto não vos é dado ainda a entender. Quase 170 anos, né? Do Livro dos Espíritos, 1857. E o que nós fazemos com esse breve aprendizado? Fundamentalmente com o sentido da mensagem de Jesus através do Evangelho, que é uma das preocupações da nossa federativa estadual, em que o que quer que nós falemos, tragamos o Evangelho para que ele seja refletido através das nossas ações. Quando já temos esse propósito de acreditarmos, de termos uma crença, de aceitarmos Deus, até os céticos, os ateus, comprovam a existência de Deus através da sua negação, porque nós não podemos negar o que não existe. Isto é fundamental. Um dia nós despertamos para essa essência. Na caridade, Jesus amparava sem orgulhar, fazendo o bem pelo bem indistintamente. Consolava sem ferir, sem cobrança ou pré-julgamentos. Amparar sem orgulhar. Fazer o bem pelo bem indistintamente. Consolar sem ferir, sem cobrança ou pré-julgamento. Quais são nossas avaliações aos gritos de socorro que ouvimos? Quais são as nossas avaliações quando gritamos socorro, esperando que alguém ouça? Na caridade, então Jesus era a essência desse significado.
mostrando como nós podemos nos aperfeiçoar gradativamente dentro do processo evolutivo. Indo para nossas considerações finais. No entanto, o sentimento mais profundo da caridade do Mestre, que vivera e falara da boa nova, que toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade, quando roga a Deus com extrema sinceridade, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, o Cristo exemplifica o guia e o modelo justos e o perdão incondicional. Então nós temos todo um referencial de prática, vamos dizer assim, quando compreendemos o sentido da religiosidade, aonde nós vamos desabrochar sutilmente essas faculdades, essas virtudes que cada um possui. Que a caridade é a vida, é algo muito além daquilo que nós percebemos. É exatamente fazer com que, dentro da obra criadora, nós nos aproximamos do sentido do amor que o Pai nos oferece. O guia, como guia lúcido, Jesus nos indica o caminho seguro do amor, ou para o amor. Como modelo irretocável, Jesus nos inspira em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Assim, declara Pedro, que embainhasse sua espada, responde a Pilatos, com relação ao questionamento se ele era Deus, como tu o dizes. Em todas as circunstâncias, ele daria um retorno construtivo, edificante, planificador. Todos os momentos ele fazia com que nós conseguíssemos entender o sentido mais profundo do amor, que é a plenitude, vamos dizer assim, na saúde, que é lenitivo na doença, o amor que cobre a multidão de pecados. Finalmente, coroando a sua missão como guia e modelo, Jesus deixa-nos o seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como é que nós conseguimos amar ao outro como Cristo nos amou? Como é que nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Se não amarmos a nós, para amarmos o próximo e para amarmos a Deus. Então ficam essas reflexões para que cada um construa esse despertar da centelha do amor divino, da força crística que há em cada coração, e aos poucos vá realmente galgando na escalada evolutiva esse caminho para o abraço fraterno, para o encontro dos felizes, dos eleitos. Cada um terá o seu tempo e o seu momento, com a paz, com as graças e alegrias do Pai amado e do Mestre Jesus. Muita paz a todos.